Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditor Tiago Álvares Pedroso, procuradora Juliana Sternhardt Rainer, declaro aberta a 23ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Em férias, conselheiro ou auditor Tiago Cordeiro. Submeto a ata 22, de 23 de junho, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fernando Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, apenas para comunicar o sobrestamento junto à diretoria de controles de atos pessoal, eu ainda não me acostumei com os nomes, continua sendo DICAP, DCM, né? Até porque DICAP tem um CAP no final que é bem interessante. Protocolo 100.243, 2015, 230.728, 2016, 597.29, 2015, 756.157, 2015, 759.440, 2015, nesses últimos processos, aguardam soluções ou uniformização de jurisprudência ou exames em pré-julgado. O 607/99, 2016, é ato de aposentadoria cuja admissão ainda não foi julgado, 434, 455, 2016 e 391/624, 2016, esses últimos aguardam questões objeto de tomada de contas extraordinária. Eram as comunicações, senhor presidente. Devidamente anotado. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, apenas comunicar o sobrestamento, processo 895444015, na DIFOP, 143.120.15, também na DIFOP, 306.153.11, na COFIT. Está também devidamente anotado. Eu também estou comunicando sobrestamentos na COFAP, o 128.270.15, 775.488.15, 922.545.15. Consulto o auditor Tiago Pedroso se tem alguma comunicação. Nada a se manifestar. A palavra está livre para o relato da pauta. Sua Excelência o Conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Senhor presidente, na verdade, os processos que tem na minha pauta constam com vistas e não tenho mais nenhum processo incluído em pauta, então agradeço a atenção de Vossa Excelência e estou à disposição para participar dos debates. Como diria o saudoso ministro Macri, desacreditável, Excelência. Então, concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que compõem essa segunda Câmara, eu inicio minha pauta, senhor presidente, pelo processo 272-28516, é um alerta. Írio Onélio de Rosso. Trata-se de alerta instaurado em virtude da execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95%, limite estabelecido pelo artigo 23b da Lei Complementar 101/2000, em face do Poder Executivo do município de Rio Bonito do Iguaçu, no período de gestão fiscal encerrado em 31/12/15, de responsabilidade do senhor prefeito Írio Onélio de Rosso. Após o contraditório, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o Ministério Público de Contas manifestaram pela expedição do alerta e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 681-48912, a uma tomada de contas extraordinária, Fernando Aurélio Gugic, Clóvis Mateus Sucoloto.
Trata-se de tomada de contas extraordinária instaurada em face do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da região sudoeste de Pinhais do Estado do Paraná, em razão da inadimplência na remessa dos dados bimestrais do sistema SIM-AM referentes ao exercício financeiro 2012. Após o contraditório, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela aplicação cumulativa da multa contida no artigo 87.3b da Lei Complementar 113 do 5, pelo encaminhamento fora do prazo das informações referentes ao primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto bimestre do exercício do 12. Voto pela procedência da tomada de conta extraordinária, aplicando uma única multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 113 do 5, a fim de coibir a reincidência do senhor Fernando Aurélio Gugic e uma ao senhor Clóvis Mateus Cucoloto, na qualidade de gestor à época dos fatos, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o processo 796-80412, eu solicito adiar. Está adiado. Processo 803-290-12, tomadas de conta extraordinária, Leila Mioto Amadei. Trata-se de tomada de contas extraordinária instaurada em face do Poder Executivo do município de Juranda, decorrente do não encaminhamento de dados do SIM-AM, a partir do primeiro bimestre do 12. Após o contraditório, a Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o Ministério Público de Contas manifestaram pela aplicação cumulativa da multa contida no artigo 87.3b da Lei Complementar 103 do 5, em razão do envio fora do prazo das informações referentes ao primeiro ao sexto bimestre do 12. Voto pela procedência da tomada de conta extraordinária em razão do atraso do envio do SIM-AM das informações relativas a primeiro ao quinto bimestre do 12, aplicando uma única multa do artigo 87.3b da Lei Complementar 103 do 5, a fim de coibir a reincidência à senhora Leila Mioto Amadei na qualidade de gestora época dos fatos. Está em discussão. Aprovado. Processo 59696410, eu solicito adiamento, senhor presidente. Adiado. Processo 570-44611, prestação de contas de transferência. Município de São Pedro do Ivaí, Maria Regina Della Rosa Magri, Jane Aparecida Costa Della Rosa. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária, celebrada entre o município de São Pedro do Ivaí e a APMI, Associação de Proteção à Maternidade e Infância de São Pedro do Ivaí, formalizada por meio do termo de cooperação financeira 1 do 10, referente ao exercício financeiro do 10, no valor de R$ 474.874,75, tendo por objeto a execução de programas de saúde. A Diretoria de Análise de Transferências, atual Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos, constatou como irregularidade a terceirização de serviços típicos do poder público na área de saúde. Contudo, ponderando as justificativas apresentadas pelos interessados, a existência de precedentes junto a esse tribunal e o saneamento da irregularidade no exercício seguinte, manifestou-se pela regularidade das contas, ressalvando a inconformidade apontada. Adicionalmente, sugeriu a aplicação de multa à senhora Maria Regina Della Rosa Magri. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela regularidade das contas, com ressalva e aplicação de multa nos termos propostos pela unidade técnica. Observa-se que a senhora Maria Regina Della Rosa Magri compareceu aos autos para comprovar o recolhimento espontâneo da multa sugerida pela unidade técnica. Em que pese a boa-fé da responsável no recolhimento da multa, entendo que a mesma é devida, uma vez que a impropriedade foi observada nos autos. Acompanho os opinativos uniformes da Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas referente ao termo de cooperação financeira 1 do 10, celebrado entre o município de São Pedro do Ivaí e a APMI, referente ao exercício do 10, ressalvando quanto à contratação de serviços de saúde junto ao terceiro setor. Determino a aplicação de multa do artigo 87.4g da Lei Complementar 103 do 5, à senhora Maria Regina Della Rosa Magri, na condição de prefeita municipal e concedente dos recursos, em função da irregularidade apontada. Está em discussão. Conselheiro Fernando Guimarães. A interessada recolheu a multa voluntariamente. Recolheu voluntariamente. Mas você está aplicando de novo a multa? Porque se houve o recolhimento com a manutenção da multa, porque se aplica
aplicar, né, da impressão que teria mais uma multa, só para que eu entendi que fosse mais uma multa, né? Então, não, ela pagou a multa que a gente entende devida. Não, é só para deixar bem claro, porque quando se aplica a multa e aí não tem a ressalva que já foi recolhida, embora no relatório consta, poderia dar a impressão como deu para mim, é só um esclarecimento. Estou satisfeito, senhor presidente. Então está aprovado. Processo 267-49612, prestação de contas de transferência. Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa. Secretaria de Estado da Educação, Ângelo Sebastião Andrade e Flávio José Arnes. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária celebrada entre a Secretaria de Estado da Educação e a Associação Artesanal do Excepcional de Ponta Grossa, referente ao exercício do 11, no valor de R$ 198.007,21, tendo por objeto a oferta da educação básica para alunos com necessidades educacionais especiais. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos manifestou-se pela regularidade das contas, ressalvando a falta de aplicação financeira, rendimentos equivalentes a R$ 211,67 que deixaram de ser auferidos e a ausência de pesquisa de preço dos bens adquiridos. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade das contas, aplicação de multa prevista no artigo 87.3f da Lei Complementar 103/5 e recolhimento dos rendimentos referentes à ausência de aplicação financeira. Acompanho a unidade técnica e voto pela regularidade das contas, ressalvando a falta de aplicação financeira e a ausência de pesquisa de preço dos bens adquiridos. Está em discussão. Aprovado. Processo 739-59612, prestação de contas de transferência, Ivo Nardelli, Edson Luiz Carneiro Baggio, Escola Profissional Pia Martina, Instituto João 23, Osíris Geraldo Cap. Trata-se de prestação de contas de transferência voluntária, efetuado pela Fundação Municipal Pro Amor de Assistência Social de Ponta Grossa, à Escola Profissional Pia Martina, Instituto João 23, com vigência em 4/1/11 a 31/1/12, no valor de R$ 410.400, tendo por objeto o atendimento a crianças e adolescentes carentes, órfãos ou abandonadas. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos manifestou-se pela regularidade das contas, ressalvando as despesas em valores maiores que os previstos no plano de aplicação. O Ministério Público de Contas manifestou-se pela regularidade das contas, com ressalva, nos termos da unidade técnica, recomendando aos jurisdicionados que revisem os procedimentos que deram causa à referida falha formal. Acompanho o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade com ressalva e recomendação, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 173-96609, prestação de contas de transferência, Fundação de Ação Social Curitiba, Luciano Dutti, Carlos Alberto Richa, Fernanda Bernardi Vieira Richa, Amarildo Blasius, Secretaria do Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social. Trata-se de prestação de contas do convênio celebrado entre Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, SESC, e Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente, CDCA, e o município de Curitiba, formalizado por meio do termo de convênio 40/2008, referente aos exercícios financeiros do 8 a 11, no valor de R$ 360.237,93, tendo por objeto a execução com adolescentes em conflito com a lei do Programa Liberdade Cidadã. A Diretoria de Análise de Transferência, a atual Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos, considerando que somente foi apresentada uma relação nominal dos adolescentes assistidos pelo programa, não acatou as justificativas do município, segundo as quais, embora o plano de aplicação previsse que os adolescentes seriam encaminhados para a realização de cursos de capacitação profissional em entidades do Sistema S, diante da impossibilidade de se firmar tais parcerias, os beneficiários participaram de cursos de capacitação oferecidos pela própria Fundação e por entidades parceiras. Assim, concluindo que o objeto
do convênio não foi executado, manifestou-se pela irregularidade das contas e pela aplicação da multa do artigo 87.5, a linha B da Lei Complementar 103/5, ao senhor Carlos Alberto Richa, prefeito de 1/1/5 a 29/3/10, e Luciano Dutti, prefeito de 30/3/10 a 31/12/12. O Ministério Público de Contas acompanhou o opinativo da unidade técnica pela irregularidade das contas e multa. Preliminarmente, não vislumbro a presença de indícios de má-fé ou da prática de ato lesivo ao interesse público capazes de afastar a presunção de veracidade dos argumentos e documentos apresentados, tanto pelo órgão público encarregado dos repasses e da fiscalização do convênio, que é a Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, quanto pela Fundação de Ação Social. Ainda em sede de preliminar, considerando que o órgão responsável pela execução do programa no âmbito municipal era a Fundação de Ação Social, FAS, e que a ordenadora das despesas na qualidade de presidente da Fundação era a senhora Fernanda Bernardi Vieira Richa, afasto a imputação de responsabilidade aos senhores Carlos Alberto Richa e Luciano Dutti. Quanto ao mérito, observa-se que, diante da impossibilidade de o município celebrar a parceria com o Sistema S, a Fundação de Ação Social passou a encaminhar os adolescentes para cursos de capacitação profissional oferecidos pela própria instituição e pelos seus parceiros, utilizando-se apenas dos recursos referentes à contrapartida do município, R$ 43.566, restituindo integralmente os valores recebidos do concedente, inclusive com os rendimentos de aplicação financeira. Em que pese não ter sido firmada parceria com o Sistema S, conforme previa o plano de aplicação dos recursos, a função social do convênio, isto é, oferecer aos adolescentes capacitação profissional como medida educadora e transformadora, foi alcançada, especialmente se considerarmos que o motivo do convênio se inspirava na estruturação, orientação, qualificação e fortalecimento das medidas socioeducativas em meio aberto destinadas aos adolescentes e suas famílias. A execução do convênio de forma diversa daquela inicialmente planejada não significa a inexecução desse mesmo convênio, se sua função social foi, por outro modo, atingida. Portanto, senhor presidente, eu voto pela regularidade das contas, ressalvando a execução do convênio de forma diversa daquela prevista pelo plano de aplicação, visto que a sua função social foi, por outro modo, atingida. Está em discussão. Está aprovado. Senhor presidente, os seguintes processos se originam na época da implantação do CIT. A Coordenadoria de Fiscalização de Transferência e Contratos foram pela regularidade com recomendação. O Ministério Público de Contas pela regularidade com ressalva e recomendação. Eu voto, senhor presidente, pela regularidade e recomendação, conforme os precedentes desse tribunal, considerando a necessidade de adequação dos gestionados ao sistema integrado de transferência, quanto de sua implantação, afastando as ressalvas propostas pelo Ministério Público de Contas, no único caso, a proposta também pela Unidade Técnica e Ministerial de multa. Os processos são 271.817.12, 739.553.12, apenas este 805.556 do 12, que o COFIT e o Ministério Público de Contas foram pela multa, que também afasto. Os demais processos 35.448.13, 365.3313, 64.928.13, 102.729.13, 662.759.13, 771.353.13, 771.868.13, 413.884.14. Todos, senhor presidente, regularidade e recomendação. Está em discussão pela aprovação. Processo 4758610, revisão de proventos, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Paranavaí, ao seu Viese Roseli Navarro Rodrigues. Trata-se de revisão de proventos em que se pretendia registrar o decreto 11.014 do 9, que incorporou aos proventos do servidor ao seu Viese a verba de representação equivalente a 50%. A Coordenadoria de Fiscalização de Gasto Pessoal informa que o decreto foi declarado nulo por intermédio de outro decreto, ocasionando a perda de objeto da presente revisão. Em razão disso, opinou pelo encerramento do feito, da mesma forma o Ministério Público, e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado.
Processo 834-75413 é um embargo de declaração, Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. O Ministério Público de Contas opôs embargos de declaração em face do Acórdão 487513 da Segunda Câmara, alegando omissão em relação à força vinculante do prejulgado 6 deste tribunal e quanto à divergência de valores do ativo e passivo constantes do balanço patrimonial do SINAM e na contabilidade. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pelo provimento dos embargos de forma a sanar as omissões apontadas. O acordo embargado julgou regulares as contas do Poder Legislativo de Campina Grande do Sul com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o descumprimento do prejulgado 6 deste tribunal não tem o condão de contaminar toda a gestão, sendo passível de imposição de multa. O referido prejulgado, reconhecidamente, possui efeito vinculante e, por esta razão, a não observância aos seus termos não deve ser ignorada. Entretanto, o Acórdão 1111 do 8, que gerou o referido regramento, não prevê como consequência ao não atendimento de seus preceitos a necessidade de julgamento pela irregularidade das contas analisadas. Desta forma, consoante consignado na decisão embargada, entendo que o exercício do cargo de contador por servidor comissionado não macula a integralidade da gestão. Tal irregularidade, porém, deve ser reconhecida e, no caso concreto, implicou a aplicação da multa prevista pelo artigo 87.3f da Lei Complementar 113 do 5. Em relação às ressalvas apontadas pela unidade técnica, destaco que se trata de apontamentos meramente formais, prontamente regularizados pela entidade, não merecendo, portanto, a acolhida às ressalvas propostas. Assim, diante do exposto, voto no sentido de conhecer os presentes embargos declaratórios para, no mérito, dar-lhe provimento a fim de sanar a omissão apontada, complementando a decisão materializada no Acórdão 487513, de forma que o trecho: entretanto, diante do fato de o cargo de controlador interno ser preenchido por servidor ocupante do cargo em comissão, propõe a aplicação de multa administrativa prevista pelo artigo 87.3f da Lei Complementar 103 do 5 ao senhor Eugênio José Zanona, por descumprimento da decisão de órgão deliberativo do Tribunal de Contas contida no Acórdão 97 do 8 do Pleno. Passa a ter a seguinte redação: entretanto, diante do fato de o contador, o que muda é o controlador e o contador ser servidor comissionado, propõe a aplicação de multa prevista no artigo 87.3f da Lei Complementar 103 do 5 ao senhor Eugênio José Zanona por descumprimento do prejulgado número 6 deste tribunal. Deixo de acolher as ressalvas propostas, uma vez que versam sobre questões meramente formais, prontamente regularizadas pela entidade. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo 432-444-16, uma certidão liberatória, Maria Aparecida Zanuto Faria. Trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo Poder Executivo do município de Alto Paraíso, diante da existência de impedimento para a expedição da certidão por meio eletrônico. Considerando que a certidão foi obtida pelo município em razão de prazo extra concedido para cumprimento aos termos da decisão proferida no processo 779-8916, voto pelo encerramento do presente feito em razão da perda do objeto, senhor presidente. Aprovado. Próximo projeto se encontra com vistas. Processo 188.070.13, prestação de contas anual, Haroldo Orno. Trata-se de prestação de contas anual do Instituto de Previdência do município de Itaguajé, referente ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Haroldo Orno, presidente de 3/5/10 a 4/5/14. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela regularidade das contas e recomendação para o Poder Executivo do município de Itaguajé, em encaminhar o ato de admissão do servidor para esse tribunal. Voto, senhor presidente, pela regularidade das contas do Instituto. Deixo de acolher as recomendações, pois, em consulta aos processos de prestação de contas do Poder Executivo, observo que o município juntou documentos referentes ao certame e nomeou o contador. Em discussão, aprovado. Processo 165.607.13,
prestação de contas, prefeito municipal, Sidney Delay. Traz de prestação de contas ao Poder Executivo do município de Ivaté, referente ao exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Sidney Delay, prefeito no período de 1/1/9 a 31/12/12. A Coordenadoria de Fiscalização Municipal e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela regularidade das contas e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, processo 172-832-13, eu gostaria de solicitar o adiamento. Está adiado. Da mesma forma, 183-737-13, senhor presidente. Adiado. Peço o adiamento do processo 188-859-12. Também adiado. Processo 160-141-13, eu também vou pedir o adiamento, senhor presidente. E eu, com isso, concluo a pauta e agradeço a atenção de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Peço permissão ao plenário, por uma falha inicial, para incluir os processos 457, 722, município de Pinhão, 395, 727 e 16, município de Sulina, ambos solicitação de certidão liberatória. Não havendo objeção, eu passo ao primeiro, que é o de Pinhão, onde a COFIN e a COFIT são pelo deferimento, COEX diz que o município não está apto, o Ministério Público é pelo deferimento e o relator é pelo deferimento. Também o 395, 727 e 16, município de Sulina, COFIT, COEX, COFAP são pela inexistência de óbices, a ex-DCM COFIN é pelo indeferimento, Ministério Público também pelo indeferimento. Eu lembro decisão do plenário na última semana que prorrogou prestação de contas dos municípios e entrega de documentação, motivo pelo qual a proposta do relator excepcionalmente é pelo deferimento. Está aprovado? Ou estão ambos aprovados? Alerta 674, 207 e 15, município de Antonina, pela expedição do alerta. Está aprovado. E o 618, 25 e 16, São Sebastião da Amoreira, também expedição de alerta, manifestações são pelo alerta, esta é a proposta do relator, em discussão pela aprovação. Sistema CIT, todos eles pela regularidade com recomendação, 13.029.13, 101.633.13, 230, 204, 13, 248, 111, 13, 716, 948, 13, 752, 065, 13, 908, 189, 13, 218, 08, 14, 752, 581, 14, 908, 514, 14, 637, 86, 13, 220, 474, 14, todos eles pela regularidade com recomendação. Está em discussão. A senhora procuradora pede a palavra. Apenas para constar, o processo 248-11-1/13, o parecer tanto da unidade técnica quanto do Ministério Público foi pela irregularidade das contas, inclusive com o pedido de recolhimento integral dos recursos repassados no montante de R$ 8.400. Gostaria de entender a motivação para o afastamento da irregularidade. Excelência, a motivação foi uma transferência do município para o lar Dom Bosco, atendimento de pessoas portadoras do vírus HIV e usuários de droga. A diretoria e o Ministério Público manifestaram-se pela irregularidade,
mas eu lembro também a Vossa Excelência que na última quinta-feira houve uma prorrogação de prazo das certidões liberatórias e a falta de certas documentações para que os municípios pudessem sanar algumas irregularidades, como é o caso deste de Campo Mourão. Como eu sei que Vossa Excelência também vai falar do próximo, que é da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, onde as manifestações são pela irregularidade, eu também lembro que é da comarca de Laranjeiras do Sul, valor de 25.342, execução do programa Pró-Egresso, onde as manifestações são pela irregularidade e o motivo seriam despesas de 5.209 fora da vigência do convênio. Então, em ambos, eu já me antecipei, peço desculpas a Vossa Excelência, porque até o dia 30, ou seja, até amanhã, há uma prorrogação de prazo para que os municípios continuem enviando as suas documentações, alimentando os sistemas do tribunal, e até os valores baixos e os motivos que levaram a tais falhas é que me permitem propor a regularidade com recomendação, não mudando absolutamente nada quando todos os processos estiverem em julgamento nesse plenário. Excelência tem a palavra. Aliás, é muito bom ouvi-la. Sempre aprendemos. Esses casos, eu não compreendi bem ao certo. Houve falta de documentação e essa documentação estaria sendo encaminhada ao tribunal. Então, não seria mais prudente aguardarmos a chegada dessa documentação para então julgarmos? Como iremos afastar a irregularidade anotada pelo órgão técnico sem a prévia análise desses documentos? Nos dois casos, há apontamento de dano ao erário, tanto que há pedido de recolhimento integral dos valores num primeiro e parcial no segundo. Diante desse quadro, sem nova documentação que altere o panorama, o entendimento do Ministério Público, até sugerindo, diante dessa configuração fática que Vossa Excelência coloca, é a retirada desses processos de pauta e aguardar, então, a juntada desse documento para uma nova instrução, para reanálise tanto com uma nova manifestação por parte da COFIT quanto do Ministério Público. Eu apenas lembro a Vossa Excelência, e a Vossa Excelência legalmente tem, na letra fria da lei, tem toda a razão. Mas eu estou observando aqui o município de Saudade do Iguaçu, por exemplo, ressarcimento de R$110. Se nós aguardarmos novos documentos, nós estaremos prejudicando esses municípios que estão recebendo, neste momento, liberações por parte do governo do Estado. E, por incrível que pareça, mais uma vez, são os pequenos municípios que estão padecendo. Como eu não quero ser a palmatória do mundo, vou conceder a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães. Senhor presidente, demais integrantes desta Câmara, na realidade eu pedi a palavra para ratificar aquilo que eu também tenho oferecido na Câmara, doutor Jean, e ter sido aprovado com ressalva. Na primeira irregularidade, era uma questão de falta de certidões para a celebração do convênio. Então, embora o prazo tenha sido prorrogado, nós estamos falando de certidões já anexadas, da qual a data dá o mesmo tratamento sobre a certidão liberatória do tribunal com a certidão, dá tratamento diferenciado, a certidão de FGTS, etc. Nós temos ressalvado isso constantemente na celebração dos convênios. Então, essas são as certidões que faltavam, não é documentação de comprovação. No primeiro processo, são despesas feitas com recibo de pagamento autônomo. Então, não é a ausência da documentação, e sim não um documento fiscal. Também temos aceitado como despesa do convênio, embora a irregularidade fiscal possa persistir. Então, isso eu tenho também constantemente dado como ressalva quando há o atesto do cumprimento do objetivo, embora tenha sido pago com recibo de pagamento autônomo os serviços objeto daquele convênio por parte de colaboradores. Com relação ao último processo do ACIRJU, são despesas feitas fora do prazo de vigência, mas dentro do convênio. Também não é a ausência da comprovação,
O que foram algumas despesas que, sistematicamente, a diretoria da transferência manifesta pela irregularidade em alguns casos, o Ministério Público também, e nós sistematicamente. Quando há uma previsão, uma aprovação no convênio e a correlação daquela despesa, e aí são despesas também de pequeno porte em relação ao convênio, nós também temos ressalvados. Se não me falha a memória, nesses processos, pelo que eu li aqui, esses eram as principais irregularidades. Isso eu tenho votado constantemente pelas ressalvas. Eu acrescentaria ainda que são irregularidades, se é que podemos assim chamar, de formalidades. Não há desvio de dinheiro, não há prejuízo ao erário, é formalidade não cumprida. E no outro que eu me frisei, senhora procuradora, um valor de R$110 num recibo. Eu não teria, confesso, motivação para prejudicar um município hoje por causa de um valor ainda que tenha sido cometida essa irregularidade, de R$110 em um simples recibo. A matéria está para apreciação. O conselheiro Fernando Guimarães já se manifestou pela regularidade, com ressalva, o conselheiro Fábio Camargo também, então está aprovado. O protocolo 243-935-16, certidão liberatória, Marechal Cândido Rondon, COFIN pelo deferimento. A COEX diz que o município não está apto, em virtude de processos 338-873-12, 279-398-14, 465-193-09 e 150-62-07. A COFIT, a COFAP, dizem que não há impedimento. O Ministério Público é pelo indeferimento. E aqui, conforme mencionei, processos de 2007, 2009, 2012, 2014, eu vou acompanhar o Ministério Público pelo indeferimento. Está em discussão. Está aprovado. Até se me permite, senhora procuradora. Este é um município de médio porte, é um município importante, não é, do oeste do Paraná, e aí passa a ser inadmissível que desde 2007 e 2009 tenha processos pendentes aqui no Tribunal de Contas. O protocolo 408-217-16, Associação dos Amigos da Educação e Cultura do Norte do Paraná, sede em Londrina, a COFIT diz que a entidade está apta, COEX pelo indeferimento, Ministério Público observa que há parcelamento do débito em 36 vezes, portanto, é pela concessão da certidão liberatória, e esta é a proposta do relator pelo deferimento. Está em discussão, está aprovado. 175.832.16, requerimento formulado por servidor, tempo prestado ao regime próprio de previdência social, município de Nova Lusitânia, em São Paulo. Servidor é Fernando Aquino Escaliante. A diretoria de gestão de pessoas é pelo deferimento. De 15 anos, 6 meses e 18 dias, prestados ao município de Nova Lusitânia, em São Paulo. Diretoria Jurídica e Ministério Público opinaram pela contagem do tempo e a proposta do relator é pelo deferimento do pedido de averbação para efeitos de aposentadoria e disponibilidade de 15 anos, 6 meses e 18 dias. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 385-330-16, requerimento formulado pela servidora Ângela Batista Guimarães, analista de controle e averbação do tempo prestado ao Departamento de Trânsito do Paraná. Diretoria de Gestão pelo deferimento de 6 meses e 8 dias.
Diretoria Jurídica e Ministério Público, também pela contagem do tempo para todos os efeitos legais. E a proposta é pelo deferimento do pedido de averbação para todos os efeitos legais, totalizando 6 meses e 8 dias, ou 188 dias. Está em discussão, está aprovado. Protocolo 257.412, Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava. Prestação de contas de 2011, a Diretoria de Contas Municipais, COFIN, regularidade com ressalva. O Ministério Público opinou pela irregularidade, destacando a necessidade de instauração de tomada de contas, tendo em vista a apuração de eventual dano ao erário. Destaco que no exercício foram pagos 51.360 a título de honorários contábeis, em flagrante descompasso com o artigo 37.2 da Constituição da República e com o pré-julgado 6 deste tribunal. Verifico, contudo, que houve a realização posterior de concurso público para prover o cargo de contador efetivo, o qual veio a culminar na nomeação da servidora Franciele Aparecida Padilha no ano de 2015. Assim, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da boa-fé e da proporcionalidade, e ainda considerando que não há indício de que os serviços contábeis não tenham sido efetivamente prestados, proponho a conversão de tal impropriedade em ressalva. Portanto, proposta do relator, haja vista a realização posterior do concurso, é pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Senhora Procuradora. Esse é um caso recorrente, em que é indicada o desatendimento ao pré-julgado 6. Nesse caso especificamente foi no exercício de 2011, a contratação dos serviços contábeis se deu à revelia do artigo 37.2 da Constituição. Este gestor do exercício de 2011 não deu início a nenhum processo interno de abertura de deflagração do concurso público, que só veio a ser realizado no exercício de 2015, 3 anos depois da sua gestão. E, por esse motivo, o Ministério Público entende que, como não houve uma iniciativa do gestor no âmbito da sua gestão, naquele exercício, as contas devem, sim, serem reprovadas. Mas, ao lado disso, né, entendendo que esse posicionamento vem sendo sucessivamente vencido, especialmente aqui nesta segunda Câmara, o que o Ministério Público ressalta é o pedido de instauração de uma tomada de contas extraordinária. Por quê? Porque no exercício de 2011 foi detectado um gasto anual com essa empresa de serviços contábeis da ordem de R$ 51.360, valores históricos, né, remetidos ao exercício de 2011. No exercício de 2015, quando a servidora foi efetivamente admitida por meio de concurso público, o gasto da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava com os serviços contábeis no ano perfez R$ 33.255, ou seja, 3 anos depois, ainda com a defasagem inflacionária, ainda assim o gasto que o ente teve com o pagamento dos serviços contábeis foi inferior ao que teve 3 anos antes com a contratação da empresa. Isso indica, no entendimento do Ministério Público, uma possibilidade de superfaturamento que deve ser avaliada pela Corte, porque a Companhia de Serviços de Urbanização Guarapuava não é um ente grande, e esse valor realmente não se justificaria. Então, a tomada de contas extraordinária é para apuração de eventual superfaturamento. E ele é um pedido reiterado.
Como está reiterado, Excelência, e até em homenagem à qualificação da nossa procuradora, eu vou pedir permissão ao plenário para adiar essa matéria, para que não deixe nenhuma dúvida. A ponderação colocada por Vossa Excelência é boa. Em 2011, 51 ou 56? 51 mil, e depois, 3 anos depois, 33 mil. Então, se não houver objeção... Só uma sugestão que Vossa Excelência vai adiar, até porque, eu vou perguntar à doutora Joana, porque até isso influenciaria no meu voto. Esses 33 mil, nós temos que acrescer as despesas de encargos sociais, também para verificar o dano, a corrigir e corrigir os valores. Então, só para uma sugestão, vocês também incluem esses encargos, né, que são pagos pelo contratante, vamos dizer assim. Se ele é servidor público, não, nós temos encargos patronais que devem ser objeto, que não tem na terceirização. Né? Está devidamente anotado. Então, está adiado esse processo. Protocolo 278-863-12, Consórcio Intermunicipal da Fronteira, 2011. A COFIN propõe aplicação de multa, Ministério Público acompanha. Houve atraso na prestação de contas e também no sistema SIM-AP. E a proposta do relator entende que a matéria também é de formalidade e pode ser proposta a regularidade. E esta coloca em discussão pela aprovação. 263.980.14, Fundação Municipal de Esporte de Ponta Grossa, exercício 2013. A Diretoria de Contas Municipais pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e também esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 204.529.15, Câmara Municipal de Bom Jesus do Sul, 2014. A COFIN e Ministério Público são pela regularidade, esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 256.928.15, Santo Antônio do Caiuá, 2014, COFIN pela regularidade com ressalva. Houve intempestividade na publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre e recomendou multa. Ministério Público pela aprovação. E a proposta do relator afasta a multa e propõe a regularidade. Está em discussão, está aprovado. 252.627.14, município de Japira, exercício 2013. A COFIN, regularidade com ressalva, Ministério Público acompanha e a proposta do relator observa que o gestor efetuou recolhimento aos cofres públicos de 4.469,14, multas por atraso, e, portanto, as contas são regularidade com ressalvas. Em discussão pela aprovação. 279.835.14, município de General Carneiro, exercício 2013. A DCM propõe irregularidade, aponta resultado financeiro deficitário de 3,22, que é ressalvado, conta de cota parte do ICMS com registro a menor na arrecadação, também de 8.369, e falta de repasse de contribuições patronais para o INSS, 792.406. Ministério Público acompanhou pela irregularidade, ressalvando o resultado financeiro deficitário e também o registro da cota parte do ICMS.
porém manteve quanto ao INSS de R$ 792.406,98, motivo pelo qual a proposta do relator acompanha manifestações pela irregularidade das contas de General Carneiro, responsável Joel Ricardo Martins Ferreira, aplicando-se a multa do parágrafo 4º, artigo 87, da Lei Estadual 113/2005, no valor de R$ 725,48. Está em discussão? Está aprovado. Eu vejo que adentrou este plenário, para a alegria de todos nós, o auditor Cláudio Augusto Canha, responsabilidade do conselheiro Fernando Guimarães. Seja bem-vindo, auditor Cláudio Canha. Para devolver ao conselheiro Fernando, extemporaneamente, caso a presidência autorize, são 3 tomadas de conta extraordinárias, 7968552, 76173713, em Colombo, anterior de Céu Azul, Câmara Municipal, e 8229573, município de Santa Teresa do Oeste. Faço a devolução com voto visto. Se não me engano, é parcialmente divergente dentro do que eu entendo pela irregularidade das contas, recolhimento de valores, mas diverjo quanto à aplicação das multas, que eu entendo que deva ser aplicado, por entender que o prazo prescricional seria de 10 e não de 5 anos, conforme defendeu o conselheiro Fernando. Conselheiro Fernando Guimarães. Então, só uma questão de ordem, que Vossa Excelência estava, por motivo justificado no presente, assumi a presidência, compôs o quórum o conselheiro Canha, que solicitou vistas dos protocolados. Retorna, que foi transferido para a segunda Câmara, para compor o quórum nessa sessão e devolver os processos e proferir o seu voto visto em julgamento. Eu vou fazer um breve... Porque eu relatei, se não me falo, os três processos. No caso de Céu Azul, seria a questão de contratação de assessoria contábil por vários exercícios da empresa Brasil Sul, e que permaneceu a mesmo após a contratação do cargo de contador efetivo. Eu sustentei a procedência da tomada de contas com a devolução de valores, exclusão de um gestor, já que já tinha sido penalizado em outra tomada de contas. Nesse caso, o conselheiro Canha não tinha prescrição de multa, era só a devolução. Então, Vossa Excelência acompanha o meu voto, que é pela procedência, com devolução dos valores, na forma que eu articulei. Então, eu estou, devido ao respeito, eu já assumi a presidência aqui dessa cadeira para compor o quórum original. Acho que o conselheiro Fábio estava presente também, né? Então, é o quórum original. Mas Vossa Excelência conduz a votação agora. Eu estou só manifestando o meu voto, que o dele é que também o conselheiro Canha é concordante com o meu, pela devolução e aplicação das multas. Aqui não tem prescrição, aqui as multas são devidas. Então está aprovado. No processo seguinte, senhor presidente, a questão do município de Colombo, que eu também relatei, é o 761-737-2013, na qual é uma tomada de conta originária de um relatório de obras paralisadas. Eu até determinei, solicitei no voto a devolução no valor de R$ 177 mil, de valor pago a um serviço da obra inacabada, do Parque Linear, que não teria sido executado, e a informações da DIFOP, na qual existem a possibilidade de um aproveitamento. Hoje não tem como constatar. Então, eu ressalvei no voto apenas, senhor presidente, que determina a condenação, a restituição desse valor, mas ressalvado, se caso for utilizado, né, que isso depende de novas gestões, etc., poderia ser restituído o valor ao interessado. E a questão aqui ficou a questão de multas, porque como já ultrapassados 5 anos, né, do fato, né, existe, já temos que eu tenho reconhecido, pelo menos, a prescrição da multa, conforme até decisões do próprio Tribunal de Contas da União e do Superior Tribunal de Justiça. E o conselheiro Canha sustenta a prescrição do Código Civil da multa, né, e não a
de 5 anos. Então, essa que é a divergência. Eu mantenho meu voto, porque tem coerente com os outros votos pela aplicação da multa, embora no outro processo também tenha isso, mas é uma situação um pouquinho diferenciada. Está em discussão com Senhor presidente, apenas queria fundamentar a minha divergência quanto à aplicação da multa. Eu não me recordo, eu acredito que o conselheiro Fernando resumiu, mas fez remissão a outras leis federais. Sim, da esfera administrativa, por analogia, né? Então, assim, eu verifiquei algumas dessas leis. Tem o artigo 142, inciso 1º da Lei Federal 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Federais, que fala em 5 anos, prescreve a pretensão punitiva em relação ao processo administrativo disciplinar. Tem as prescrições do artigo 173 e 174 do Código Tributário Nacional, referente ao crédito tributário. Artigo 23 da Lei 8.429/92, sobre a aplicação de sanções por improbidade administrativa. Artigo 13, parágrafo 1º da Lei 9847 de 1999, que é a Lei de Processo Administrativo Federal, que trata processo administrativo de 5 anos, ressalvadas as prescrições excepcionais. Também tem o artigo 1º da Lei Federal 6838/1980, que também prevê 5 anos de prescrição em função da fiscalização dos conselhos profissionais. O artigo 1º da Lei Federal 9873 de 99, que fala da prescrição de sanção em referência ao exercício de poder de polícia pela administração pública federal. Entretanto, a meu ver, as regras de direito público que eu acabei de citar são regras excepcionais, não se podendo aplicá-las pela via analógica, em que pese o fato de cuidarem de normas de direito público ou administrativo, que é perdão, que é onde se situa o Tribunal de Contas, as regras citadas permitem a prescrição penal em sua aplicação, voltada a ramos específicos do direito, mesmo que seja direito administrativo público, mas de ramos específicos, notadamente que se valem de um particular em relação à administração. Eu não tenho cá as minhas dúvidas se pode-se chamar que o agente público seja um particular em face da administração. E, de qualquer forma, o exercício do controle externo tem as suas peculiaridades distintivas, então não vejo como se aplicar analogicamente a pretensão de prescrição nesses casos. Então eu vou me filiar à linha da aplicação da regra geral de 10 anos previsto no Código Civil. Cito a lição de Carlos Maximiliano na sua obra magistral, Hermenêutica e Aplicação do Direito, a meu ver, uma obra atemporal. Um direito civil que seja, embora didaticamente classificado como direito privado, ele também é chamado de direito comum, posto que as suas prescrições, as suas normativas, suas regras, quando não confrontadas com estipulações específicas de outros ramos de direito, se aplicam a todos os ramos, né? E, nesse sentido, eu vou citar, então, Carlos Maximiliano, abre aspas, 245, o recurso à analogia tem cabimento quanto a prescrições de direito comum, não do excepcional nem do penal. No campo desses dois últimos, a lei só se aplica ao caso que especifica. Fecha aspas. Abre aspas novamente, o item 285 do livro de Carlos Maximiliano, prescrição. Submete-se à exegese estrita as normas que introduzem casos especiais de prescrição, porque esta limita o gozo de direitos. Rigor igual se exige para as disposições que declaram certos bens imprescritíveis, por importar isto em privilégio, fecha as aspas. Então, dessa forma, eu entendo que, além do julgamento da irregularidade das contas, da imputação e devolução de valores, devam se serem aplicados, posto que não decorreram os 10 anos, que, a meu ver, são o farol para se enxergar a prescrição nos
processo de controle externo. Senhor presidente, como na realidade da sessão passada, até eu solicitei ao conselheiro que ajuda, é uma questão que está me atormentando, já levei a Vossa Excelência em outras reuniões que tivemos, na minha preocupação com a questão de multa. Agora temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive que reconheceu repercussão geral no caso de prescritibilidade do dano, né, que já introduziu inclusive a figura da decadência do controle externo depois da prescrição do dano. Então, você está fazendo a declaração de voto nos dois processos pela aplicação da multa, né? Então, já que há a declaração de voto na forma do regimento, senhor presidente, eu solicito o adiamento do meu relato para estudar os fundamentos do conselheiro Canha, mas já que seu voto já está declarado e é considerado divergente em relação a esta parte da aplicação da multa. No mais, Vossa Excelência concorda com a pena de suspensão, de ressarcimento e os outros aspectos que relatei. Então, adiamento, senhor presidente. Irregularidade das contas e devolução de valores. Quanto a isso? Está adiado. Eu ainda tenho o processo 429-22709, inativação, aposentadoria por invalidez, de Mozart Ferreira, publicado no Jornal de Planalto em 5/9/2009. A diretoria jurídica pela negativa de registro, já que ausente o registro no tribunal a admissão do interessado em 1986. O Ministério Público de Contas, através da procuradora doutora Valéria Borba, opinou pelo registro e lembrou que esta admissão ocorreu antes da Constituição de 88 e é em nome da boa-fé e da segurança que o Ministério Público propõe o registro e o relator vota pela legalidade e registro. Está em discussão, está aprovado. Palavra livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 6 de julho, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.